Bom, esse ano a gente vai falar sobre um estudo recém-apresentado, recém-finalizado, sobre os impactos da exclusividade de dados de teste de registro de medicamentos sobre a inovação e o sistema de saúde brasileiro. Eu sou a coordenadora do estudo, mas o estudo foi realizado por uma equipe interdisciplinar e interinstitucional, com pesquisadores da UFRJ, da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal do Paraná e também da Universidade Cândido Mendes de Campos. No final, eu apresento a lista de toda a equipe. Então, o objetivo do estudo era identificar, né, se uma possível alteração na regulação de exclusividade de dados geraria efeitos, e quais efeitos seriam esses sobre a inovação em medicamentos na indústria farmacêutica brasileira e sobre a disponibilidade de medicamentos para o sistema de saúde brasileiro, público e privado. Para a análise do sistema de saúde, nós utilizamos uma metodologia chamada modelo ITRIA, que é uma metodologia bastante utilizada internacionalmente. Ela foi desenvolvida por pesquisador da Universidade de Barcelona, contou com parceria da OPAS, da OMS, do Banco Mundial, do PNUD. Então, já foram realizados estudos em outros países em desenvolvimento, como Argentina, Colômbia, Peru, inclusive no Brasil também, mas um estudo que focou basicamente nos medicamentos de AIDS e hepatite. Tá? Então, a gente utiliza essa metodologia para fazer uma análise de todo o sistema farmacêutico brasileiro, né? Ampliando, então, o escopo da análise do estudo anterior que havia sido feito. Para analisar os efeitos sobre a inovação, a gente criou uma metodologia inédita com análise quantitativa e qualitativa, e eu vou falar um pouquinho mais dela à frente. A partir... Peraí. Tá aqui. Para fazer as diversas situações de possibilidades de alteração regulatória, foram criados 5 cenários. Tá? O primeiro deles é baseado na própria regulação brasileira, se mantém o status quo sem a exclusividade de dados. Né? O Brasil tem sigilo dos dados dos registros que são solicitados nos registros de dados dos testes clínicos, mas não há exclusividade de dados ou de mercado. Em seguida, os demais cenários foram incluindo diferentes níveis de exclusividade com base em legislações internacionais e também em alguns acordos internacionais de comércio, onde esses mecanismos são frequentemente discutidos e implementados pelos países em desenvolvimento. Então, no cenário 2, a proposta seria de 5 anos de exclusividade de mercado. Então, na exclusividade de mercado, a empresa concorrente ela pode entrar com a solicitação do pedido de medicamento genérico, por exemplo, e logo após o fim da exclusividade, entrar com esse produto no mercado. No cenário 3, a gente considerou 5 anos de exclusividade de dados. Na exclusividade de dados, não é possível entrar com a solicitação do pedido de registro. Então, tem esse pontilhado à frente, seria um tempo médio que a Anvisa levaria para fazer a análise da solicitação do pedido do medicamento genérico para ele poder entrar no mercado. Então, na exclusividade de dados, além da exclusividade, você tem que considerar esse tempo ainda do período de solicitação de registro, de eventual autorização da agência sanitária. No cenário 4, a gente faz uma combinação que também está presente em alguns países, que são 5 anos de exclusividade de dados e 2 de mercado. Tá? E no cenário 5, com base na legislação dos Estados Unidos, a gente faz um cenário onde você tem 5 anos de exclusividade de dados para produtos químicos e 12 anos de exclusividade de dados para produtos biológicos. Então, o período de exclusividade é diferente de acordo com o tipo de produto. Tá? E aí também você vai ter, então, um período além, né, que é o período de análise e autorização da Anvisa. Então, a partir desses cenários, a gente aplicou tanto o modelo ITRI e depois a metodologia quantitativa também para análise sobre inovação. Então, em termos de resultado,
né, para o sistema público e privado de saúde, a disponibilidade de medicamentos. O resultado, nós fizemos, então, uma simulação de 30 anos, né, a hipótese de que a exclusividade de dados seria implementada a partir de 2019 até 2048. E o resultado, em todos os cenários, aqui eu estou trazendo os resultados agregados, no estudo o resultado é, obviamente, bem mais detalhado, né, a gente tem um aumento da vigência no leque de produtos sob exclusividade. Esse é um ponto muito importante, porque, segundo o nosso levantamento, o tempo médio de depósito da patente no NPI e o registro na Anvisa é de 16 anos. Então, mesmo que a gente tivesse só uma exclusividade de mercado de 5 anos, né, o 16 mais 5 já daria 21, e o que passa os 20 anos da patente. Então, mesmo no cenário ali mais simples, que seria o de exclusividade de mercado, você já teria um aumento do período e do leque de produtos sobre exclusividade, o que pode ter um efeito aí bastante forte na intensificação do déficit da balança comercial, dado que grande parte, né, a maior parte dos produtos novos e inovadores no Brasil são importados, e a gente já tem um déficit bastante significativo. Além disso, o IPRIA analisa, então, o efeito sobre o nível de preço, consumo, faturamento e participação das empresas nacionais, considerando essas empresas produtoras de medicamentos genéricos, e das despesas públicas e privadas com medicamentos. E os efeitos, então, são... aqui eu estou dando os extremos, tá? Desde o cenário 2 até o cenário 5, que efeitos que a exclusividade de dados traria. Então, o nível de preço aumentaria de 12% a 22%, o consumo de medicamentos reduziria de 5% a 9%, né, o acesso da população a medicamentos, haveria uma queda no faturamento e na participação das empresas nacionais e uma ampliação nos gastos, podendo chegar até 10% dessa ampliação. E quando a gente considera os gastos do Ministério da Saúde, né, no final do período, em 2048, somente no cenário 2, que é o de exclusividade de mercados, essa ampliação representaria 19,5% dos gastos com medicamentos do Ministério da Saúde em 2018. No cenário 5, isso chega a 33%. Tá? Então, não só você tem um aumento, né? Então, ainda que haja uma intensificação quando entra a exclusividade e depois, ao fim das exclusividades, isso vai diminuindo, no final, você nunca chega ao mesmo cenário do ano que não havia a exclusividade. Né? Então, há sempre aumento de preço e despesas e redução de consumo, faturamento e participação. Eu trouxe aqui um gráfico, né, só para ter ideia de como que é o efeito de cada um desses movimentos com o aumento da exclusividade. E aí, no estudo, a gente tem um gráfico desse para cada uma daqueles. Em relação aos efeitos sobre a inovação na indústria farmacêutica brasileira, a nossa metodologia quantitativa analisou, então, os efeitos sobre produtos novos, que, de acordo com RDC 200, da Anvisa, são produtos com inovação radical, e depois como produtos inovadores. Dos produtos novos, a gente analisou, então, o tempo e a disponibilidade de produtos que eram registrados nos Estados Unidos e quais a comparação entre Brasil, Canadá e México. Tá? Nós fizemos uma análise de 3 classes terapêuticas, A, L e M, e o resultado foi que no Brasil, que não adota a exclusividade de dados, havia muito pouca diferença na relação do tempo do registro em relação a Canadá e México, que adotam exclusividade de dados. Na classe A, particularmente, era mais rápida o registro no Brasil, de 7 anos, do que no Canadá e no México. Tá? Comparando particularmente em relação ao México, que adota exclusividade, tem um perfil de desenvolvimento mais próximo do Brasil, a gente também levou muito em consideração isso, né? Procurar mercados mais próximos das características do Brasil para fazer essa análise. O tempo médio de entrada dos medicamentos novos no México é 2 anos superior ao do Brasil, em média de 6 anos, e há uma disponibilidade de produtos muito menor. A gente achou 36 de 77 registros que tinham aqui no Brasil. Tá? Então, o que a gente conclui com esse estudo de caso, dessas 3 classes terapêuticas,
comparando, né, esses três países, é que não há uma correlação direta entre a exclusividade de dados no país e o tempo de entrada de produtos novos e também a maior disponibilidade de medicamentos novos. Né? Então, não há uma correlação direta no aumento de produtos novos com inovação nos mercados. Outro segmento da análise quantitativa que a gente fez foi a partir dos medicamentos inovadores, ou seja, que tem alguma inovação incremental, também seguindo a RDC 200 da Anvisa, que classifica os produtos. Então, a partir dos cenários, a gente vê um aumento no tempo médio de entrada desses produtos no mercado, né? Em todos os cenários, aí isso pode chegar numa média de 22 a 25 anos a mais de atraso, né, para entrar produtos inovadores no mercado brasileiro. E além do atraso, né, você pode ter o atraso ou encarecer a entrada desses produtos. Por quê? Duas alternativas que são bastante defendidas em relação à exclusividade de dados é de ser ou negociar ao acesso aos dados com as empresas detentoras, né, originais, ou refazer os testes clínicos. Então, nos dois casos, você está encarecendo a geração de produtos inovadores, né? E além das questões éticas de se refazer testes clínicos, quando você já tem os resultados. Então, em qualquer das situações, ou você atrasa ou você encarece a entrada de medicamentos inovadores. Além disso, você gera uma reserva de mercado para as empresas de produtos novos, porque elas são as detentoras dos dados, então elas garantem que elas já vão conseguir ter acesso ao mercado para gerar os produtos inovadores, porque durante o período de exclusividade, somente elas poderão utilizar aqueles dados para fazer seus medicamentos inovadores. Nas três classes que a gente estudou, essas empresas elas já são majoritariamente detentoras dos produtos, dos registros, tanto dos produtos novos quanto dos produtos inovadores. Entre os inovadores, dos 35 registros, 28 são das empresas transnacionais, que são as que detêm aí, né, 76 dos 77 registros de produtos novos. Então, o que a gente conclui é que a exclusividade de dados ela geraria uma ampliação da participação das empresas transnacionais nos registros de produtos novos e inovadores, e geraria um bloqueio ao avanço da inovação incremental nas empresas nacionais, uma estratégia recente que as empresas vêm se esforçando para ampliar as suas atividades e os seus resultados em inovação incremental. Para complementar a análise quantitativa, a gente fez uma análise qualitativa também. Fizemos uma pesquisa de campo com 8 empresas nacionais e 3 transnacionais. Nós buscamos outras empresas transnacionais para essa amostra ser maior, mas nós não conseguimos realizar entrevistas com elas. Então, a diferença se dá pela disponibilidade das empresas em participar. Tá? E nos resultados, né, dessas empresas, a maioria das empresas nacionais entrevistadas foi contra a introdução de exclusividade de dados no mercado brasileiro, porque elas entendem que isso impõe limites aos segmentos genéricos, similares e biosimilares, que são ainda bastante significativas na sua produção e na sua receita, né? Elas ainda atuam muito nesse segmento, e ela cria obstáculos à geração de inovações incrementais, que é essa estratégia mais recente, mas que vem sendo ampliada nas empresas nacionais. Por outro lado, as transnacionais entendem que o Brasil deve se alinhar às regras internacionais de exclusividade de dados e que isso aumentaria a segurança para investimentos no país. Só que quando a gente pergunta sobre os fatores da decisão de inovar, de trazer novos medicamentos para o mercado, eles não estão associados a questões de exclusividade de dados, eles estão associados ao número de potenciais usuários, à categoria do produto, às questões dos sistemas de saúde, ou seja, elas estão muito mais relacionadas à demanda potencial daquele produto do que ao mecanismo em si da exclusividade de dados. Além disso, as empresas transnacionais, né, indicam que os esforços inovativos delas são concentrados na matriz, e isso, os dados que a gente analisa, e estão também no estudo sobre
os investimentos dessas empresas no Brasil, a gente percebe que os seus esforços inovativos não são realizados no país, elas investem menos do que as nacionais, bem menos do que aqui no Brasil. Tá? E as empresas nacionais, por outro lado, vêm aproveitando do aprendizado tecnológico com os genéricos para avançar na inovação incremental. E aí, aprendendo com transferência de tecnologia, com parcerias nacionais e internacionais, né? As nacionais têm investido 2 vezes mais do que as transnacionais em atividades inovativas no Brasil. Então, é bastante também diferenciada essas estratégias de esforços de inovação no país. A gente perguntou também sobre os obstáculos à inovação. E eles foram todos relacionados a questões de regulação sanitária, de preços, de patentes ou da infraestrutura para a pesquisa, das fases iniciais da pesquisa clínica. Ou seja, eles também não estavam relacionados à questão de exclusividade de dados, né? E estão, particularmente no caso das nacionais, relacionados ao desenvolvimento de projetos nacionais que não têm uma análise internacional. Então, isso é um ponto bastante interessante da pesquisa também, que mostra que o avanço das nacionais e o quanto que as instituições também precisam avançar nesse sentido. Então, em relação aos resultados do Brasil, ao Brasil adotar ou não a exclusividade de dados, né, além desses resultados, a gente chama a atenção de 2 especificidades brasileiras que são essenciais para a gente decidir sobre alguma alteração regulatória em termos de propriedade intelectual. A primeira é que nós temos um sistema público e privado de saúde, onde os gastos com medicamentos são bastante significativos. Para o Ministério da Saúde, esses gastos já chegam a 15% do seu orçamento. Nos gastos das famílias com saúde, ele chega a 35%. Além disso, a gente ainda tem uma baixa comercialização de genéricos no país, que é baixa, né? Os 34% são baixos, inclusive quando comparado a outros países da América Latina. Tá? O segundo ponto é que nós temos um sistema de produção e de inovação que, apesar do avanço que nós temos visto, né, identificado, ainda há uma forte dependência produtiva e tecnológica do exterior. Né? Então, em 2019, para a gente nem ter o efeito da pandemia nessa balança comercial, a gente tem um déficit de 5,7 bilhões de dólares somente em medicamentos e farmacêuticos. Tá? Além disso, no faturamento da indústria, né, a gente vê que as transnacionais elas dominam os medicamentos de maior valor de mercado, são os novos e os biológicos, enquanto as nacionais têm uma participação já bastante significativa em termos de quantidade, mas em termos de valor de mercado, elas estão mais nos segmentos genéricos e similares, que têm menor valor de mercado. Então, essas 2 especificidades são muito relevantes para a análise de alterações regulatórias no país. Então, nós criamos evidências, né, mas trazemos também algumas questões relacionadas na literatura e nos nossos resultados para os argumentos de um posicionamento brasileiro frente às suas especificidades. Então, partindo da Constituição Federal, né, que diz que a propriedade intelectual ela tem que ser definida com vistas do interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, a gente cria esses argumentos. Primeiro, em termos legais, a LPI está harmonizada ao TRIPS, né, já desde a sua implementação. Então, ela atende aos requisitos mínimos do TRIPS. A lei de genéricos e as RDCs da Anvisa garantem o sigilo dos dados que são aplicados para registro junto à Anvisa e a utilização somente como conferência dos resultados dos testes. Pelo âmbito social, a lei de genéricos ela é uma medida de concorrência proativa. Então, se a gente implementa um mecanismo que bloqueie a lei de genérico, a gente atrasa a concorrência, atrasa a redução do preço e, consequentemente, a redução do consumo de medicamentos pela população. Além disso, há o dilema ético, né, de testes clínicos, é sempre importante relembrar esse ponto. Em termos tecnológicos, a exclusividade de dados, ela consagra o segredo. Ela nem tem o mecanismo da patente, que é de divulgação, frente a uma exclusividade de dados. A exclusividade do que está sendo protegido na patente. A exclusividade de dados, não. Ela
consagra a manutenção do segredo e não acesso àqueles resultados. Pelo lado econômico, né, o atraso dos concorrentes, eles acabam tendo efeito também na geração e na difusão de inovação, porque a concorrência é um importante estímulo de geração de inovação, atrasando, então, a entrada de produtos novos e inovadores. Isso tem um efeito particularmente forte para as empresas nacionais. Primeiro, ao atrasar genéricos, ela vai reduzir a receita das empresas nacionais que utilizam esses recursos para os seus investimentos inovativos. Nos dados da Fintech, a gente vê que as empresas nacionais autofinanciam 70% dos seus investimentos. Então, esses recursos são importantes também para a geração de inovação. Segundo, ela bloqueia o registro dos medicamentos inovadores com base no medicamento comparador, que é uma discussão que está sendo feita na RDC 200, né, junto à Anvisa, para facilitar o registro de medicamentos inovadores. Então, ela vai bloquear esse esforço que está sendo feito já há vários anos. E terceiro, ela vai gerar um bloqueio aos medicamentos biosimilares, né, que são um segmento que as empresas nacionais vêm recentemente investindo, foram estimuladas pelas parcerias de desenvolvimento produtivo, uma política do Ministério da Saúde para a produção local de produtos biotecnológicos. Então, iria contra uma própria política do Ministério da Saúde, né? No entanto, apesar desses argumentos todos, a gente também quis trazer algumas recomendações, porque se a decisão do Brasil for adotar, tem alguns pontos que são bastante críticos e importantes de serem colocados na pauta de negociação. Então, primeiro, um prazo limite de 5 anos, seja de exclusividade dos dados ou mercado, uma definição muito clara da amplitude de proteção, que não tenha aplicação retroativa, que se defina claramente o que é entidade nova entidade química, o que é informação não divulgada, e que se define, então, quais as classes terapêuticas, qual a abrangência da exclusividade. Por outro lado, chama-se a atenção também da importância da infraestrutura da Anvisa, com ampliação e capacitação do pessoal técnico, que há a possibilidade de ampliação da demanda de processos na Anvisa, por exemplo, com necessidade de novos testes clínicos. Desculpa, peraí. E aí a gente define também algumas flexibilidades e salvaguardas que seriam importantes de serem implementadas, várias já também implementadas internacionalmente. Primeiro, uma janela temporal para a determinação de um prazo limite da solicitação no exterior, de registro no exterior e no Brasil, né? Que esse prazo seja idealmente de 1 ano, para que não fique tanto tempo, né, distante do registro internacional. E também que tenha um limite de prazo de comercialização, ou seja, o produto ganha a exclusividade, mas ele tem um limite para comercializar o início da comercialização do Brasil. Isso tudo para efetivamente gerar maior disponibilidade de produtos novos no país. Além disso, um período de transição para adequação dos atores, né, à alteração regulatória e a manutenção das exceções de direito. Então, a exceção bolar e também da licença compulsória, principalmente em caso de emergência e interesse de saúde pública. Então, só para finalizar, eu queria ressaltar algumas contribuições que esse estudo traz. Primeiro, ele é o primeiro estudo que traz resultados para o mercado farmacêutico brasileiro total, considerando o sistema público e privado de saúde, então explicitando e quantificando os prejuízos para a área de saúde. Mas ele também é o primeiro estudo que traz os efeitos sobre a inovação farmacêutica, ou seja, desmistificando que os prejuízos são só para a saúde, né, só para a área de saúde, o que já seria bastante importante, mas também traz efeitos negativos para a inovação farmacêutica, principalmente das empresas farmacêuticas nacionais. Tá? Ele gera também evidências de alguns obstáculos à inovação que vão além do ambiente de negócio, ou seja, uma ausência de cultura inovadora, principalmente para esses projetos que estão agora começando a ser desenvolvidos localmente, os projetos inovadores que não têm um parâmetro internacional, não foram analisados internacionalmente, estão pela primeira vez sendo analisados no país. Então, isso é um ponto bastante relevante para ser discutido e aprofundado
no avanço da geração de inovação no Brasil. E, por fim, a gente extrapola um pouco também o objetivo inicial do estudo e propõe algumas recomendações de desenvolvimento produtivo e inovativo para a indústria farmacêutica brasileira. Eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui, mas no estudo que está disponível na internet, a gente avança sobre isso, aproveitando aí a experiência dos pesquisadores do grupo, né, da equipe que já estudam e analisam essa indústria há algum tempo. Então, aqui eu apresento a equipe de pesquisadores, a equipe de apoio e o financiamento do PNUD, e agradeço a oportunidade.